Deus. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Quero saudar toda a liderança da ADI, começar da nação até aqui no nosso local. Em nome de Jesus. Amém. Saudar a igreja que foi comprada no sangue de Jesus Cristo. Dizer que estamos em festa. Eu não levantei para pregar, porque a palavra já foi pregada o suficiente. Amém? Eu levantei para falar de um dia muito grande, que a ADI celebra os 60 anos. Então, não vou querer levar muito tempo em explicar alguma coisa, porque eu vi que explicar ia levar mais tempo. Prefiro mesmo ler aquilo que se preparou, porque, na verdade, a história de 60 anos não é fácil escrever em algumas páginas. Amém? Amém. Talvez levaríamos 60 páginas para escrever a história de um ano por página. Mas, pela graça de Deus, vou apresentar aqui aquela que foi a trajetória da ADI, a história da ADI. Celebração aos 60 anos, desde 1963. E neste ano nós celebramos sob o lema Ano da Edificação. Como nós sabemos, estamos a iniciar este ano a construção da nossa sede internacional. Então, é o ano da edificação. Bem-vindo a todos que estão neste lugar. Temos aqui Igreja da Assembleia de Deus Internacional, Direção-Geral. Celebração do dia da ADI, 4 de setembro, e líder fundador, 16 a 17 de setembro de 2023. A principal missão que o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, nos incumbiu aqui nesta terra é de levar o Evangelho da salvação a todas as nações, ensinando-as a guardar os mandamentos do Senhor. Ora, e está sendo significativamente cumprida através desta igreja cristã evangélica denominada Assembleia de Deus Internacional, porque desde a sua fundação, há mais de 50 anos, até a esta parte, ela expandiu-se em todo o território nacional, nomeadamente províncias, distritos, postos administrativos e localidades, bem como além fronteiras, especificamente em alguns países do Interland, entre eles Zimbábue e Malawi. Sendo certo que o nascimento desta igreja, a história do seu crescimento e desenvolvimento ao longo deste tempo confundiu-se inequivocadamente com a história do seu próprio fundador. Desde logo, em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por termos chegado a esta fase, um momento de celebração do historial da nossa Igreja Assembleia de Deus Internacional. A ADI foi fundada por um servo de Deus com o nome de Agostinho José Xavier, um homem muito simples que se dedicou no trabalho do Senhor e que engajou-se tanto para a Igreja Assembleia de Deus Internacional. Nesta ocasião, abordaremos principalmente a sua biografia e depois tratar-se da questão da situação da Igreja nos primeiros momentos da sua fundação, assim como a formação das suas direções, desde o tempo da sua fundação até a atualidade. Teremos a oportunidade também de falar da expansão da Igreja Assembleia de Deus Internacional em todas as províncias de Moçambique e até fora de Moçambique, como é o caso de Zimbábue e Malawi. Dados bibliográficos e história do fundador. Agostinho José Xavier, mais conhecido pelo apóstolo Lázaro, nasceu em 26 de setembro de 1931 na localidade de Massanjane, distrito de Buzi, província de Sofala, filho de José Xavier e de Mukuva Ruvanji, de nacionalidade moçambicana. Em 1947, saiu da sua terra em companhia do seu cunhado, marido da sua irmã mais velha,
de nome Bernardo Mugataraji, que trabalhava para um despachante aduaneiro na cidade da Beira. Agostinho José Xavier, durante a sua estadia na cidade da Beira, tomou uma vida ruim. Em setembro de 2013, quando completava 82 anos de idade e 50 anos de ministério, foi confirmado apóstolo pelo apóstolo Murefu da Igreja do Zimbábue. Encontro com Jesus. Em pleno dia, quando vinha da padaria Antunes, na zona de Alto da Manga, Agostinho José Xavier encontrou-se com um homem de nome Araújo, branco, moçambicano, residente na Rodésia do Sul, atual República do Zimbábue, que era da Igreja Missão Fé Apostólica. Este convidou-lhe para receber Jesus como único que podia ser a solução do Estado, levou-o a reagir de saúde que ele tinha. A notícia não agradou o jovem Agostinho, o que lhe levou ao ponto de querer apedrejar o mensageiro. No outro dia, o Araújo Branco, mensageiro, encontrou-se com ele no campo de futebol. Aqui o recordou da conversa anterior acerca de Jesus como solução da vida. Desta vez não reagiu, mas preocupou-se para conhecer esse Jesus. Combinado para lhe levar no local de culto, que era numa das quintas que se localizava no bairro do aeroporto. Neste dia entrou pela primeira vez na casa do culto e recorda a mensagem pregada pelo evangelista, o livro do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, contexto de: ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Com esta mensagem, na sua explanação, parecia que revelava a sua vida. No dia 5 de maio de 1955, o Agostinho José Xavier tornou-se crente desta denominação, Missão Fé Apostólica. O mensageiro Araújo Branco havia terminado os seus dias de estadia em Moçambique, retornou a Zimbábue. Como a sua denominação, Missão Fé Apostólica, na altura não houvesse na cidade da Beira, encaminhou os novos convertidos, Agostinho José Xavier, e outros recém-convertidos à Igreja Zion Apostólica em Moçambique. Ao longo desses anos, os dirigentes da Zion atribuíram ao Agostinho o nome de Lázaro, por causa do seu sofrimento de feridas. Com espírito de humildade e dedicação, o homem tornou-se um líder de uma zona que pudesse escapar das regras ziônicas, como, por exemplo, o de tirar sapatos para entrar na igreja. Os líderes da igreja sentiram-se ameaçados com a atitude do Lázaro, o que foram obrigados a recorrer ao governo, queixar, alegando que o homem era muito desobediente. Vindo o administrador do distrito da Beira, de nome Campanella, interrogou o jovem o que se passava. E ele explicou, por causa da contraditória doutrinária, o tirar sapato na igreja. Concluindo, o administrador e aconselhou para afastar-se deles e fazer um novo trabalho independente. Início do ministério. Caminhando, olhando só para Jesus como autor e consumador da fé. De 1963 a agosto de 1968, o Agostinho José Xavier, com a sua esposa Isabel José,
já falecida, junto ao grupo liderado por ele, começou com o trabalho do Evangelho debaixo de uma mangueira, na zona de Vila Massane, que se encontrava perto da sua residência. O trabalho crescia significativamente até o ponto de um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de nacionalidade portuguesa, de nome Aguilar, apreciou o trabalho e o convidou, o líder Lázaro, para participar num estudo bíblico na sua sala, onde ele dava aulas, que se encontrava na Pérola Lisboeta, da zona de Tic-Tac, na Manga. Durante o período que se relata, alguns pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus começaram a perseguir o líder da igreja, acusando-o que estava ligado com os Turas, guerrilheiros da Frelimo, recrutando pessoas para a Tanzânia, aos treinos militares. Paralelamente a isto, o Agostinho José Xavier foi preso com PID. Com orações dos irmãos da igreja, ele foi liberto da cadeia e continuou a liderar a igreja. Nesse período, a igreja não tinha nome. Em agosto de 1968, a igreja fez a contribuição para enviar o líder Agostinho José Xavier a Maputo com a missão específica de registrar a igreja. Quando chegou em Maputo, no então Lourenço Marques contactou o senhor chamado Joaquim Leitão, misto, advogado, que pertencia à Igreja Evangelho Completo de Deus, que na altura era especialista em elaborar estatutos e registro das igrejas no Departamento Nacional de Assuntos Religiosos. Esse advogado sugeriu o nome de Igreja Assembleia de Deus Internacional em Moçambique. Depois do registro, em 4 de setembro, o Agostinho José Xavier voltou para a cidade da Beira para apresentar os documentos do registro e o nome da igreja. Em 1969, o pastor Wilson Alfai, já falecido, conselheiro da direção-geral da ADIM, o pastor Nyabanga Rice Janeiro Chapungo, também já falecido, pastor provincial da ADIM em Manica, da Assembleia de Deus Pentecostal na Rodésia, ambos de nacionalidade moçambicana, regressaram da então Rodésia do Sul, atual Zimbábue, fixaram-se na localidade de Machipanda, na tentativa de iniciar o trabalho evangélico em Machipanda, em nome da sua igreja, depararam as dificuldades porque, na altura, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estava ligada com o governo colonial português, impediram que estes não pudessem exercer as tais atividades. Desta feita, foram ter com o líder Lázaro, no sentido de se juntar com a Igreja Assembleia de Deus Internacional de Moçambique e foram acolhidos. Em 1969, apareceu o reverendo Ezequiel Guti, da Assembleia de Deus Africana, vindo da Rodésia do Sul em visita a Moçambique com o intuito de plantar a igreja ADA. Este não conseguiu registrar a igreja devido à desconfiança do nome da Assembleia de Deus Africana, como se fosse uma organização política. Desta feita, regressou a Zimbábue. Mais tarde, enviou um jovem, Mateus Luiz Simão, e hospedou-se na casa do Agostinho José Xavier, de novo, na tentativa de registrar a igreja, e não foi possível. Depois do fracasso,
do registro filiaram-se na Assembleia de Deus Internacional, em Moçambique. Em 1976, depois da independência nacional de Moçambique, a ADA conseguiu registrar a sua denominação. É de salientar que, ao juntar-se com a ADA, alguns membros da Assembleia de Deus Internacional em Moçambique não aceitaram a junção, como, por exemplo, a igreja liderada por pastor João Pungui do Vaz mantiveram com todos os documentos da ADIM. Conferência Constituinte. Como é que foi constituída a ADI, a sua primeira direção? Depois do registro da Assembleia de Deus Africana, ADA, em 1976, a direção da Assembleia de Deus Internacional em Moçambique, ADIM, realizou uma conferência constituinte para formar e consagrar novos membros para a direção executiva. Agostinho José Xavier, já falecido, reconduzido ao cargo de pastor-geral. Pastor Manuel Machazi, já falecido, para o cargo de vice-pastor-geral e secretário-geral. Pastor João Pungui, já falecido, para o cargo de vice-secretário-geral. Pastor Wilson Alfai, falecido, para o cargo de conselheiro. Pastor Valentim Joaquim Vicente, falecido, para o cargo de tesoureiro. Pastor Gerente Joaquim Sora, já falecido, como membro executivo. Pastor Agi Bacar Kona, já falecido, como membro executivo. E pastor Antônio Costa, também já falecido, como membro executivo. De 1976 a 1998, cerca de 22 anos, a igreja conheceu maior expansão e novas províncias foram abrangidas com o Evangelho de Cristo. A expansão da igreja por províncias. Província de Sofala, com o objetivo de cumprir a palavra de ordem de Jesus Cristo, que está escrito nos livros de Atos dos Apóstolos, 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. A Igreja Assembleia de Deus Internacional em Moçambique conheceu o momento de movimentação do Evangelho. Da cidade da Beira, Vila Massane, onde iniciou, a igreja firmou-se no distrito de Tondo, Nhamatanda, Mar Romeu e outros distritos da província de Sofala. Província da Zambésia. Os crentes convertidos de Mar Romeu, que eram naturais do distrito de Xinde, levaram consigo o Evangelho para Luabo, Xinde e Mopeia. Os crentes que saíram de Mopeia, liderados por Domingos Mulandesa, evangelizaram no distrito de Muquadala e estabelecendo uma igreja. Assim, a igreja expandiu-se para Quelimane, Namakura, Mocuba, Ile, Alto Moloque e Gilé. Província de Tete. Por questão de tempo, vou saber a província de Tete. Amém? Eu queria mesmo provocar a Zambésia, depois foi para Tete. De Tete foi para a província de Manica, depois tem a província de Nampula, temos província de Cabo Delegado, província de Niassa, província de Inhambane, província de Maputo, província de Gaza e vou ler aqui o ramo do Zimbábue e de Malawi. Em 1982, o pastor Eugênio Pires e sua esposa, provenientes de Tete, Moçambique, entraram na República do Zimbábue e fixaram-se em Centenário. Implantou naquela zona a Igreja Assembleia de Deus Internacional em Moçambique e mais tarde em Malawi. No âmbito de cooperação, também vou saltar essa parte, dizer que
Só resumir que a ADI, quando iniciou, teve cooperação com alguns irmãos, alguns missionários, que naquela época ajudaram a fortificar a igreja. Temos o caso da irmã Cláudia Middendorf, que ela até agora, mesmo onde esteve no simpósio, já é moçambicana atualmente, também esteve lá. Isso foi em 87. Em 88 também a ADI contou com o missionário Robert e Karen Barnes. E de 92 a 94 contou com os missionários Inga Michel e Angelina Mateo. E também foi relevante a segunda conferência da ADIM, que aconteceu em Gondola. Em agosto de 1968, a direção executiva da ADIM convocou uma conferência geral para discutir e aprovar novas dinâmicas da igreja em várias vertentes. A conferência de Gondola marcou um novo passo da organização da igreja. É nesta reunião onde se aprovou a mudança de nome. Assembleia de Deus Internacional em Moçambique, ADIM, para a Assembleia de Deus Internacional, ADI. A igreja aprovou os estatutos e propôs o regulamento interno. Também aprovou a organização e estrutura interna da ADI, baseada na divisão administrativa da República de Moçambique. Amém? Neste ponto, só para frisar que essa segunda conferência foi muito importante, porque até 1998 a nossa denominação era ADIM. Mas por causa de entrarmos em outros países, caso Malawi e Zimbábue, já não era só Moçambique, já era internacional. Amém? Por isso passou só a ser a ADI, Assembleia de Deus Internacional. Organização interna da ADI. No estatuto aprovado, definiu-se a denominação, finanças, emblema e carimbo. Também definiu-se a sede da igreja, propriedade e doutrinas. Na área da organização da igreja, definiu-se a composição, estruturas, método de trabalho, membros, obreiros e diversos. A ADI tem a sua sede geral na cidade da Beira, província de Sofala, Moçambique, e é composta de várias províncias e de vários ramos no exterior. A sua estrutura orgânica está dividida em níveis. Temos aqui nível geral. Inclui todas as congregações da ADI existentes em quaisquer país. Nível provincial, de Moçambique nesse caso, e dos ramos no exterior, inclui todas as congregações da ADI existentes numa determinada província ou num determinado ramo. Nível distrital, inclui todas as congregações da ADI existentes num determinado distrito da divisão administrativa. Nível local, como no nosso caso onde estamos, é constituído pelos membros de uma determinada congregação, dependendo do desenvolvimento da igreja. Outros níveis podem ser introduzidos para garantir o melhor funcionamento da ADI para a glória de Deus triuno, como, por exemplo, células. No que diz respeito à produção de regras de funcionamento, cabe às assembleias e comitês. No nível da organização administrativa e executiva das regras de funcionamento, cabe às direções de todos os níveis, e nesta conferência, que foram eleitos membros da direção geral, órgão executivo da ADI, com a seguinte estrutura. Nível superior à ADI é dirigida por diretor-geral, vice-diretor-geral, administrador
e adjunto administrador, secretário e adjunto secretário. Nós chamamos de vice-secretário atualmente e vice-administrador. Também integra na direção deste nível os presidentes dos ministérios, ou dos departamentos que agora são ministérios, secretários e outros e seus adjuntos. Nível das províncias, ramos, distritos e locais, a direção da ADI é constituída pelos pastores, vice-pastores, administradores, secretários ou adjuntos, administradores e secretários. Ainda nos órgãos das direções de todos os níveis fazem parte os membros eleitos para os departamentos e ministérios. Cada nível são automaticamente membros daquela direção do nível. Hoje a Igreja vive o resultado desta revolução administrativa, pois aprovou o regulamento interno como de administração no geral, pelo que pode-se garantir com estes instrumentos que fica cada vez mais sólido o princípio da transparência administrativa sobre o bem comum da Igreja, nomeadamente capital humano, dízimos, ofertas e o patrimônio da Igreja. Em 8 de julho de 2021, quando se preparava a comemoração dos 90 anos do seu nascimento, calava de uma vez a voz que em mais de 55 anos esteve pregando a palavra do reino de Deus para a salvação de almas. Aqui refere-se ao Agostinho José Xavier, conhecido por Apóstolo Lázaro. E muito obrigado pela atenção dispensada. Uma salva para o nosso Deus.